pessoal, tudo bem? Eu me chamo Edinaira Porto, né? Sou aluna do curso de Engenharia Agronômica da UFRB e faço parte do grupo 3, né, da disciplina de Zootecnia 2, que é ofertado pela professora Soraya Jäger. E o meu grupo ele é composto, né, por mim, Edinaira Porto, como eu já me apresentei para vocês mais cedo, e por Andressa Leite, Igor Brito, né, e Braulio Biscardi. Bom, esse vídeo, né, é uma proposta de avaliação feita pela professora, em que ela sugeriu, né, alguns temas, algumas questões, para que nós respondêssemos e dessemos a nossa opinião acerca daquele determinado tema. Bom, infelizmente, aí, devido às condições que a gente vive, né, devido ao Covid, nós não pudemos nos reunir. Não só devido a isso, mas principalmente porque nós nos encontramos aí em diferentes lugares desse Brasilzão. Então nós decidimos que somente uma pessoa gravaria, né, pro nosso canal aí. Então se você tá assistindo, vou falar tipo aqueles youtubers falam, né? Deixa aqui o seu like, né, curta bastante o nosso vídeo. Bom, gente, na primeira questão a professora ela deu aí, né, um tema da produção dos monogástricos e dos ruminantes. E ela queria saber, né, por qual razão a produção de ruminantes ela é tão próspera no Brasil, né? Tem prosperado tanto no Brasil ultimamente. Bom, em 2020, o rebanho bovino brasileiro ele foi o maior do mundo, né? Representando cerca de 14,3% do rebanho mundial, aproximadamente aí com 217 milhões de cabeças de gado, né? Seguindo somente pela Índia, com cerca de 190 milhões de cabeças. E apesar do nosso país ele ser o maior produtor de bovinos do mundo, quando nós adicionamos a produção de aves e de suínos, né, o país ele passa a ocupar a terceira posição no ranking mundial do mercado internacional, com uma produção aí que corresponde a 9,2% em 2020, ou 29 milhões de toneladas, né, ficando somente atrás da China e dos Estados Unidos. E existem vários fatores, né, que tem ajudado aí na prosperidade, né, na produção desses ruminantes. E dentre eles nós podemos citar alguns, principalmente, né, o clima. A gente vive num país onde o clima ele é bastante propício e favorável ao rebanho. E com isso há um grande benefício, né, ao bem-estar do animal, né, e na engorda desses animais. Então, além disso, né, os grandes latifúndios eles auxiliam na extensão dos pastos, uma vez que o Brasil ele possui uma vasta área territorial e até mesmo em regiões que não são tão habitáveis. E além disso, a gente pode citar um outro fator, né, que ajuda na prosperidade da produção de ruminantes no Brasil, é a questão da quantidade e da qualidade da forragem que é ofertada a esses animais, né? E fazem com que permitam, né, um aumento na curva crescente aí de crescimento da produção. Existe um evento anual que tem como nome, né, Agri-Benchmark Beef, né, que reúne aí os pesquisadores de todo canto do mundo, e esse evento ele tem como finalidade a comparação e discussão de alguns dados ou técnicos e econômicos da pecuária de corte em diferentes países. E nesse evento anual, né, a partir das discussões e da comparação de dados, mostrou que o Brasil ele registra um dos menores custos de produção quando eles são comparados aos 25 produtores de proteína, né? Então, não existe, né, para nós brasileiros, aí, para o Brasil, problemas em relação aos impasses políticos, né, tampouco nos limites territoriais. Quando nós passamos a tratar os problemas sanitários, eles são bem menores, né, no nosso território nacional, quando nós comparamos com países como China e a Índia, né? Então, um outro fator que vem aumentando muito aí a questão da prosperidade, né, da produção desses ruminantes, são as tecnologias, né? Então, com investimentos na tecnologia, vem colaborando para a produtividade, né? Como também para a qualidade do nosso produto. E isso fez com que o produto brasileiro ele se tornasse competitivo e chegasse ao mercado aí de mais de 150 países. Então, esses ganhos, né, são possíveis graças às crescentes adoções dessas tecnologias, né, aí dos produtores rurais. Eles têm apostado bastante nessa nova tecnologia, né? E essas tecnologias elas têm atuado principalmente nas áreas de alimentação,
genética, manejo e saúde do animal. Então são todas essas características que juntas, né, elas aí influenciam, né, na prosperidade da produção de ruminantes no Brasil. Bom, e depois aí de toda a reflexão, né, sobre por qual razão a produção de ruminantes ela tem prosperado tanto no Brasil, a professora nos questionou, perguntando se nós conseguimos entender de que maneira, né, a produção desses animais eles podem ter efeito aí nos hábitos alimentares, na educação, na política e na economia de um país. Bom, a gente entende sim, né, a maneira de que a produção ela afeta aí, né, tem efeitos aí nos hábitos alimentares, porque a gente entende que a produção dos animais ela é necessária para a alimentação e nutrição do solo nacional, mas não somente do solo nacional. A gente viu, né, na questão anterior que hoje esse mercado, né, esse produto brasileiro de carne bovina, ele, através das tecnologias e de tudo mais, ele se tornou muito competitivo e hoje ele consegue chegar nos mercados em mais de 150 países. Então, com isso, né, com toda essa trajetória aí da produção de carne bovina, isso vai auxiliar muito aí no ganho do PIB, torna-se favorável, né, para o país, ou seja, produtores, e isso colabora, né, significativamente na economia do nosso país. Mas tem uma questão, né, que em casos de déficit na produção, os valores praticados eles serão repassados ao consumidor final, tornando o valor da proteína ainda mais alto, né? E isso aí pode vir a gerar, né, pode ter como consequência uma crise alimentar. Segundo Lehmann, ele diz que a dificuldade em achar profissionais capacitados e fornecer uma assistência técnica com foco no lucro para as granjas de produção animal irá crescer. Tudo isso é devido à diminuição do número de estudantes bem preparados. E uma outra questão que a professora colocou para nós, né, é se nós conseguimos perceber a importância do conhecimento da nutrição animal, né, para a nossa formação como futuros engenheiros agrônomos. Sim, né, nós conseguimos entender e perceber a importância da nutrição animal. E além disso, a gente entende que os profissionais que detêm desses conhecimentos de nutrição animal associados a práticas do manejo, eles buscam explorar todo o potencial dos animais e com isso aumentar, né, a produtividade e os lucros do produtor ou da empresa que até então nós estaremos assessorando. E como consequência disso, nós tendemos, né, a diminuir as perdas de pesos e as taxas de mortalidade do nosso rebanho. Bom, e agora nós vamos refletir um pouco aí, né, a respeito da competição de alimento entre homens e animais de produção. Foi perguntado para nós, né, se nós achávamos que essa competição ela tinha influência sobre as pesquisas desenvolvidas nas áreas das ciências agrárias. Bom, então, para a gente entender e discutir um pouco sobre a alimentação animal, é necessário a gente entender a história, né, que envolve todo por trás aí de décadas atrás. A alimentação animal ela teve início com a domesticação e esse processo ele tornou o acesso desses animais mais fácil até então numa área que era limitada para eles. E antes da domesticação, o homem, né, aquele homem primitivo que viveu aí, que era mais popularmente conhecido como o homem das cavernas, ele vivia somente da caça, da pesca e da agricultura extrativista. E por restrição do espaço, né, dos animais, o homem percebeu a necessidade de fornecer alimentos para eles. E dessa forma era fornecido somente o que era encontrado na natureza. E naquele tempo o homem não tinha conhecimento das necessidades nutricionais desses alimentos que eram oferecidos para os animais. Bom, então aí depois de inúmeros estudos, inúmeras pesquisas, a nutrição animal ela se tornou eficaz aí, produzindo proteínas de alto valor biológico que garantiam uma maior rentabilidade, né, ao produtor, influenciando positivamente na segurança alimentar. E a partir daí os conceitos que até então eram tidos como imutáveis, né, eles são quebrados e vão dar lugar às novas tecnologias que são necessárias aí para atender a alta demanda por alimentos. Então, com o crescimento exacerbado da população, a gente entende que a população ela vem crescendo de forma exacerbada e da produção animal, né, consequentemente,
é necessário que haja uma produção maior de alimentos, né, para que não comprometa o meio ambiente e que garanta aí, a segurança alimentar, né, no consumidor final. Então, com isso, atualmente existem diversos estudos e novas tecnologias que são capazes de obter uma maior eficiência produtiva. Dentre essas novas tecnologias, nós podemos citar, né, a criação de novos ingredientes. Mas o que seria isso, né, a criação de novos ingredientes? Então, a competição entre o homem e o animal, né, por alimento, ela não é algo tão distante, não é algo que nós vamos ver daqui a muitos anos. Muito pelo contrário, é algo que cada dia mais está próximo de nós, né? E com isso, é necessário o uso de ingredientes alternativos. Como, por exemplo, a gente pode citar, né, a cidade do México, que proibiu o uso de milho branco na alimentação animal, né? Com o objetivo de garantir as tortilhas. Mas, nossa, que absurdo. Não é absurdo. As tortilhas, elas são um alimento muito importante na cultura mexicana. E isso começou a perceber que se esse milho ele fosse ofertado, né, na alimentação animal, chegaria um tempo que haveria sim de ter essa competição entre o homem e o animal, né, por aquele determinado alimento. Então, foi isso que o México fez. Ele simplesmente proibiu, né, o uso aí do milho branco, né, que é somente esse tipo de milho que é utilizado numa comida, né, que é cultural daquele país, para a produção animal, viabilizando assim outros ingredientes para usar na produção animal. E aí, a gente pode concluir, né, a respeito disso, que o risco da competição entre os homens e os animais, ele vai impulsionar a busca por novos ingredientes, como insetos, algas e até mesmo alguns tipos de plantas, que através aí do uso de enzimas e de suplementação, eles podem se tornar comuns, né, no programa de formulação animal. E como consequência, a pressão, né, nos alimentos convencionais, elas serão diminuídas, garantindo assim que os alimentos eles sejam dirigidos aí para toda a população humana. E atualmente essa problemática tem tido grandes avanços nas pesquisas em biotecnologia, que abrem novos horizontes, né, na aplicação de diversos segmentos da cadeia alimentar. Então a tecnologia ela vem aí nos auxiliando, né, para que essa competitividade entre humanos e produção animal não seja tão grande, que venha a reduzir de certa forma. Em relação ainda à competição, né, entre animais de produção e humanos, a professora ela perguntou para nós se essa competição ela gera algum efeito sobre a produção animal e a economia de alguns países. Bom, a gente fez bastante pesquisas, bastante discussão e nós entendemos que é o seguinte, que segundo alguns estudos, a produção animal, principalmente de gado, né, como nós já falamos anteriormente lá na primeira parte da nossa apresentação, ela vem crescendo aí exacerbadamente, né, E tudo isso é devido à demanda, né, por produtos de origem animal, ela está aumentando, principalmente nos países, né, que estão em maior desenvolvimento. A FAO, né, ela estima que nós precisaremos de 70% a mais de produtos de origem animal até o ano de 2050 para que nós conseguíssemos alimentar todo mundo. E então, as áreas de terra, né, para a criação de animais, ela também aumentará. E as taxas de conversão alimentar, que nós conhecemos como TCA, isso também precisa melhorar, né? E tudo isso, esses pequenos passos, né, para que nós venhamos a conseguir alimentar toda essa população até o ano de 2050, eles já vêm sendo dados, né, são pequenos passos, e principalmente através da formulação de rações, na seleção genética, no melhoramento dos serviços veterinários, né, para que nós possamos garantir uma qualidade de vida boa para o animal, para a nossa produção. E tudo isso, né, essa conversão alimentar, se vir a ser melhorada, isso também vai reduzir, né, os impactos aí no meio ambiente, vai diminuir a pegada ambiental na pecuária, né? E esse processo ele é contínuo, mas ele é muito necessário para que o sistema, né, de produção
animal ele seja aí mais sustentável. Então são objetivos, né, que a pequenos passos tem a finalidade de aumentar, né, a produção animal, mas de reduzir aí o impacto no meio ambiente. Bom, todo mundo sabe que a gente tem enfrentado aí, né? Digo enfrentado porque ainda não acabou a pandemia do Covid-19. E foi gerado, né, perguntado para nós, para o grupo, que muitas pessoas, né, afirmaram que o que nos levou a essa situação foi o consumo de produção de produtos de origem animal. Então foi perguntado se nós concordamos com isso. Bom, veja bem, nós não concordamos e vamos trazer aí algumas hipóteses, né, que nós vamos justificar a nossa resposta. Bom, a Covid-19, ela mudou completamente o mundo, né, e a forma de como as pessoas se alimentavam, e com isso, as pessoas estão mais tendenciosas às mudanças de hábitos alimentares. E essa mudança, ela pode sim, né, impactar aí a produção de alimentos. Diante desse cenário caótico em que nós vivemos e ainda estamos vivendo, né, porque a pandemia ainda não acabou, é certo que as pessoas elas vinham a reduzir os produtos de origem animal, principalmente das carnes, né? E isso não é necessariamente porque o Covid foi comprovado que foi chegamos a essa situação através do consumo exacerbado de carne. Muito pelo contrário, é devido à crise econômica que nós estamos vivendo e que o consumo de carne, né, ele pode vir aí a ter um custo que muitas vezes as pessoas não conseguem custear, né, o consumo da proteína animal. Então, a preocupação, né, das condições sanitárias em que as proteínas animais elas são produzidas, isso vem aumentando significativamente, principalmente depois do Covid-19. E essa preocupação sobre as condições sanitárias de como é produzida, né, as proteínas animais, ela veio se intensificando, principalmente na China, onde foi o epicentro do Covid-19. A China, ela gera uma preocupação desde 2018, porque ocorreu um surto de peste suína, né, que é uma doença que acomete os suínos, e na China eles consomem bastante carne suína. E embora essa peste suína ela não apresentasse riscos aí para os seres humanos, isso despertou uma atenção para os cuidados sanitários de manejo aí desses animais, né? Então, como é que essa proteína animal é produzida? Então, foi a partir daí, de 2018, quando teve essa peste suína, que a China ela começou a despertar, né, para os cuidados sanitários. E essa relação com o Covid, né, com o consumo de proteínas animais, teve origem, pois foram encontrados no morcego, né, vírus semelhantes ao Covid-19. E essa prática do consumo de animais silvestres na China, ela é muito comum. E atualmente, né, o governo chinês ele baniu, né, a prática do consumo aí da venda desses animais silvestres, né? E isso foi uma consequência direta da pandemia que surgiu na China, né, mas provavelmente na província de Wuhan, e nessa província ela é muito conhecida pela comercialização desses animais silvestres, né, vivos para consumo. Então, no Brasil e na maior parte do mundo, salvo engano, não tem a prática de consumo desses animais silvestres. Inclusive, a Secretaria de Agricultura do nosso país, ela possui inúmeros programas sanitários que são capazes de combater zoonoses que podem ser de animais de produção ou de animais de companhia. Então, desse modo, diante de todo o cenário produzido pelo Covid-19, os protocolos sanitários eles estão cada vez mais garantindo a segurança alimentar na produção, né, de carnes ao redor do mundo, em todo o país. E a Covid-19 ela veio justamente para isso, para despertar uma preocupação maior em relação à vigilância aí na produção animal. Gente, é isso, a gente agradece muito vocês que nos acompanharam até aqui. Se vocês tiverem alguma discordância ou alguma concordância, é só deixar aqui pra gente nos comentários, que a gente promete que vai ler tudinho e vai responder tudo aquilo que a gente souber, e o que a gente não souber a gente vai buscar pesquisar pra poder responder pra vocês, tá bom? Então é isso. Abraço e até a próxima.